Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Estamos alegres nessa noite, né, irmão? Por estar na casa de Deus, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Estaria aqui com o pastor Jotiel. E ele, porque eu não estou ainda bem assim para estar pregando, eu chego nesse frio, a garganta fica ruim, por causa do problema respiratório, né? E aí eu tenho que dar um tempo também, alguns irmãos, não sei se os irmãos sabem, a gente, quando saímos da igreja Assembleia de Deus ali, eu e a minha esposa, a gente fomos para a igreja, olha só, nós começamos a ir lá no Braz, na igreja do apóstolo Valdomiro. E acabou, irmão, que nós ficamos, depois congregando aqui em Suzano, 7 anos, irmão. 7 anos. Fomos ficando, e é aquele negócio, né? A ferramenta vai enferrujando, porque a gente não tem a oportunidade lá, a gente só escuta e ouve, né? E dá glória a Deus, e faz voto a Deus e tudo mais, né? E acabou que a gente ficamos lá 7 anos. Então a gente cumpriu os tempos, eu falei, não, eu sou pentecostal. Chega desse negócio aí, ficar ouvindo coisas, né, que às vezes não tá de acordo nem com a palavra, irmão. Usa a palavra para trazer outra coisa, interesse pessoal, interesse da igreja, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer ver o povo adorando a Ele. Né, irmão? Porque a palavra que diz o louvor, né? Quem dá glória recebe vitória. Quem dá glória recebe vitória. Coisa maravilhosa de Deus. Então, irmão, se nós estivermos na posição de Deus, Deus ele está procurando vaso para usar. Deus ele quer usar os vasos. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus ele tem algo para cada um de nós em particular. Não adianta, o que ele tem com o irmão, com a irmã, aqui não é o que ele tem comigo. E o que ele tem comigo não é o que ele tem com os irmãos. Deus usa como ele quer, da maneira que ele quer. Aleluia. Deus sabe que cada um de nós precisamos, irmãos. Deus sabe o que nós precisamos. Então, se nós estivermos na posição de Deus, clamando a Ele, buscando a Ele, nós temos uma campanha lá em casa, irmão. Todo dia às 18 horas, 2 horas, oramos junto com o pastor lá que tem na internet. Ele ora todo dia às 18 horas, então nós estamos nesse propósito. Desde o começo de janeiro, nós vamos entrar em um propósito de oração para Deus mudar a situação. Olha só. E no ano passado, irmãos, nós estávamos com os vizinhos lá, umas casas de aluguel que tem do lado lá da nossa casa, que era só misericórdia de Deus, uma perturbação, sabe, fazendo baile até de madrugada. Mas Deus, né, nós fomos viajar lá na casa da nossa irmã, lá, minha cunhada Isabel, e Deus usou o ímpio lá, irmão. O ímpio chegou lá e falou um monte de besteira para eles. Quando nós voltamos de lá, que nós chegamos, eles já tinham mudado. Olha só o que Deus faz. Deus trabalha de uma maneira especial, irmãos. Mas eu quero falar aqui da palavra de Deus, alguns versículos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem está lendo a palavra de Deus aqui, irmãos? Apenas 2 versículos para a nossa meditação. O título da leitura está em 2 Reis, capítulo 8, versículo. Vou ler o 5 e o 6, irmãos, para a glória do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa, pela sua terra. Então disse Geazi, o rei, meu senhor, esta mulher e esse seu filho, a quem Eliseu ressuscitou dos mortos. E o rei perguntou à mulher, olha, contou então o rei e lhe deu um oficial, dizendo, fazei-lhe restituir tudo quanto era seu e toda a renda da terra, desde o dia que ela deixou a terra até agora. Amém? Glória a Deus. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra de restituição. Deus tem para o seu povo restituição. Aquilo que o diabo tirou de mim ou de você, ele vai ter que restituir. Porque quando Deus manda, Deus, o diabo obedece. Louvado seja Deus. Eliseu, ele tinha ressuscitado o filho dessa mulher.
Só que Deus mostrou para Eliseu que a terra ia sofrer 7 anos de fome. Olha só, pastor, 7 anos de fome. E nesse tempo, cada um foi para um lado. E o que ela fez? Ela fugiu para a Síria. Ela foi para a Síria. Por quê? Na terra de Israel ia haver uma fome de 7 anos. Eu creio que logo quando chegou a tribulação, ela começou a sentir dificuldade. E ela então pegou o seu filho, pegou aquele jumentinho naquela época e colocou o menino em cima e algumas coisas que ela tinha e fugiram para a Síria. Louvado seja Deus. E chegando na Nazaré, ela ficou durante aquele tempo dos 7 anos. Mas quando ela viu que a fome havia passado, ela voltou para Israel. E era o direito dela requerer a terra, a casa que ela morava. Louvado seja Deus. E Deus, louvado seja o Senhor, usando a vida do rei ali, chamou o oficial e disse: olha, vai e faz tudo que ela pedir, que ela precisar. E olha, tudo que ela perdeu durante esse tempo vai ser pago o aluguel pela terra. Olha só, ela teve uma restituição e a sua vida então mudou, né? Louvado seja Deus, porque eu creio que ela tinha perdido tudo lá na terra onde ela foi. Ela conseguia só sobreviver. Louvado seja Deus. Mas quando ela chegou, ela recebeu a bênção, porque ela recebeu uma restituição de Deus. Receba! Aleluia! Então eu quero dizer para você nessa noite: você que perdeu algo de Deus, como eu perdi, louvado seja Deus. Deus, Ele quer restituir. Deus, Ele pode restituir. Só depende de mim e de você. Aleluia! Se nós clamarmos, aleluia, Ele abre a janela dos céus e derrama uma bênção especial. Eliseu era aquele profeta que profetizava não o futuro, mas ele revelava o presente. Deus mostrava a ele o presente, as coisas que haviam de acontecer. Louvado seja Deus. Em outrora ele multiplicou o azeite da viúva. Louvado seja Deus. Era o profeta da multiplicação. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quem usava o profeta? Quem era a igreja? O Espírito de Deus. E ele está aqui nessa noite. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E ele manda perguntar para você o que você precisa. Aleluia. O que você precisa? Quem tem os olhos espirituais pode ver o anjo com a bandeja no meio da igreja. Aleluia. E ele te pergunta o que você precisa. Qual o seu problema? Qual a pedra que está no seu caminho? Qual a sua dificuldade? A minha eu sei, a minha dificuldade eu sei. Tenho contado para ele todos os dias. E ele quer pôr um ponto final no seu problema e no meu problema. Seja ele material, espiritual, financeiro, Deus, Ele pode restituir aquilo que você veio buscar nessa noite. Amém? A salva de palmas para Jesus, Deus abençoe.